cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então a obra de Deus, meus queridos irmãos, nós temos que fazer com bastante alegria. O irmão que canta, a irmã que canta, que louva o Senhor. Então cante, abre seu coração para louvar a Deus. Faz com alegria, faz com a alma, faz com o espírito, para que o louvor, para que aquilo que nós façamos na casa de Deus, nós podemos fazer com alegria em nosso coração, porque estamos fazendo para Deus. Nós não estamos fazendo para o nosso irmão, para a nossa irmã, para o pastor da igreja, para as irmãs do círculo de oração, para o grupo de mocidade. Nós estamos fazendo para Deus, aleluia. E eu sempre digo na minha casa, eu falo para minha esposa, para minha filha ali, durante o dia a dia, eu falo: Senhor, se eu for para a tua casa, meu Pai, não deixa eu ir na carne, não. Se quando eu abrir a minha boca para glorificar Deus, que eu glorifico com o Espírito, aleluia. E agora é um momento maravilhoso, a qual nós vamos contribuir com a obra de Deus, com bastante alegria, irmão, né? Aquele que não pode também, Deus conhece. Deus conhece a necessidade de cada um. Deus conhece o espaço, o deitar, o levantar de cada um. Deus conhece a tua vida. Deus sabe que você pode, que você não pode. Mas quando você faz com alegria. Aleluia. Vamos ficar em pé, vamos orar, meus queridos irmãos, para que o Senhor venha abençoar a cada um nessa noite. Maravilhoso, eterno Deus, em nome de Jesus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, na direção do Espírito Santo. Oxangalagabaia, Deus da glória, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, que custou o teu sangue, a sua humilhação. Oh Senhor da glória, Isaías diz, o profeta diz, que o Senhor Jesus Cristo foi levado para o matadouro como ovelha, a ovelha muda, e não abriu a sua boca. Para que isso? Para nos salvar. E nessa noite estamos aqui com o nosso coração alegre. Meu Pai, abençoa nesse momento aqueles que vão contribuir com a tua obra, aqueles que não podem. O Senhor sabe, conhece da necessidade de cada um. Prospera a vida de cada um, Senhor. Aleluia. Abençoa, Senhor, o esforço, a fé de cada um, em nome de Jesus Cristo. Receba, 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 em nome de Jesus Cristo, que reina para todo sempre. Oh, glória. Amém, glória a Deus. Você que trouxe a tua harpa cristã, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 127. Você vai ter duas oportunidades. Você vai estar ofertando e também louvando ao Senhor neste momento. Hino de número 127. Fá maior, Fá maior. Uma canção bastante conhecida onde você vai louvar ao Senhor neste momento. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus,
sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera ser um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa no altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão sem ter esperança de ver Deus, vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudarás bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Quantos vieram aqui para ouvir Deus falar conosco nesta noite? Mas a palavra de Deus diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Portanto, meu amado, querido irmão, minha irmã, dê lugar à voz do Espírito Santo, porque o Senhor não reúne o seu povo em vão. Aquilo que você vem buscar, Deus tem uma palavra especial para a minha e para a sua, para a nossa vida nesta noite. Que Deus continua nos abençoando. Vamos passar a palavra para o pastor Nilson. Vamos ficar de pé então, queridos, para receber a palavra de Deus. Nós sempre dizemos isso, né? A voz é de um instrumento, mas a palavra é de Deus. Então nós vamos receber a palavra de Deus na instrumentalização, né, da irmã Célia. Com muita alegria, saúdo a amada igreja aqui reunida nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero que você abra a sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 41. Nós leremos o versículo 8 até o 14. Quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade e agradecer também ao meu pastor, né, que é o meu esposo, que me deu este privilégio nesta noite, e com temor e tremor estou aqui diante do meu Senhor, porque vou falar a sua palavra. E eu tenho feito um propósito com o meu Deus. Eu sou muito ativa, muito dinâmica, né? Os irmãos sabem, estou aí trabalhando 60 horas, mas quando eu recebo um convite para fazer algo em prol do reino de Deus, na medida do possível, eu não tenho dito não, porque a gente não pode viver só para a gente. A gente tem que viver principalmente para Deus. Amém, queridos? Segundo a graça que o Senhor nos der, então nós vamos ministrar neste texto. Isaías 41, versículo 8 a seguir, nos diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi,
descendência de Abraão, meu amigo. Eu te tomei desde os fins da terra, chamei-te desde os seus cantos e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Certamente, envergonhados e confundidos serão todos os que se enraivecem contra ti. Os que contenderem contigo tornar-se-ão em nada e perecerão. Ainda que busques os teus inimigos, não os acharás. Os que pelejam contigo tornar-se-ão em nada, e coisa de nenhum valor os que guerreiam contra ti. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, eu te ajudarei. Não temas, ó verme de Jacó, povozinho de Israel, eu mesmo te ajudarei, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Podeis vos assentar na presença do nosso Deus. Fique atento a tudo que o Espírito Santo há de nos falar nesta noite. Então, o tema desta mensagem que o Senhor colocou em nosso coração é: não temas. Este texto precioso, da palavra do Senhor que nós acabamos de ler, nós vemos aqui Deus se referindo ao povo de Israel. No versículo 10 ele diz: não temas. No versículo 13 ele diz: não temas. No versículo 14 ele repete novamente: não temas. Por 3 vezes então Deus diz: não temas, não temas, não temas. E você sabia que a repetição na cultura judaica, ela significava uma verdade absoluta, uma verdade completa. Mas se nós pensarmos, não temer o quê? Não temer por quê? As primeiras pessoas que ouviram esta palavra, como já vimos, foram os judeus, foi o povo de Israel. Mais ou menos no ano 700 a 720 antes de Cristo. Mas será que esse negócio ainda se aplica? Será que Deus realmente ainda fala comigo e com você hoje, agora? Não temas? É sobre isso, queridos, que nós vamos meditar nesta noite. Sobre esta segurança que nós temos quando confiamos em nosso Deus. Porque segurança, fala sério, Hoje em dia é muito difícil nós termos segurança em algo. Sempre foi, e até Jesus voltar, sempre será um problema muito sério essa questão de segurança. Nós colocamos alarme, cachorro feroz no quintal, outros colocam cerca elétrica, arame farpado, 1001 trancas na porta, mas isso tudo pode não significar, que você vai estar se sentindo seguro dentro da sua própria casa. E isso nós estamos falando do quê? De segurança física, segurança patrimonial. Mas e a segurança emocional? Aquele sentimento que nos vem, que parece que a gente não está pisando num terreno seguro, num terreno firme, parece que a qualquer momento aquilo vai ser como um terreno movediço e nós nos sentimos realmente muito inseguros. Medo de estar com uma doença ruim, qualquer dorzinha que incomoda, já vem aquele medo. O que será que está acontecendo comigo? Será que eu não estou com uma doença grave, uma doença ruim? Ou medo de sair nesse trânsito tão maluco e sofrer um acidente, tomar prejuízos, não é, irmã Marisa? Como aconteceu com vocês há pouco tempo. Medo, muitas vezes, de perder o emprego, da instabilidade econômica e financeira pelo qual passa o nosso país. Medo de perder um negócio que teve tanto investimento durante tantos anos.
Medo de não passar no vestibular, né? A Dani, Elisa, Nicolas e tantos outros que prestaram vestibular. Medo de ficar semestres e semestres tentando e não conseguir a aprovação, não conseguir que aquela porta da faculdade se abra. Os jovens podem dizer aí, medo de se casar, medo de ficar para titia, medo de ficar para titio. Ninguém quer, todo mundo quer o seu príncipe, a sua princesa, o seu Isaac, a sua Rebeca. Isso traz um certo medo, medo de não se casar. Ou para quem já se casou, medo de não conseguir manter o relacionamento conjugal, que é algo realmente também muito desafiador. Você conseguir algo é muito bom, mas você dar manutenção é um constante desafio. Isso traz-nos medo. Medo de perder alguém que você tanto ama, medo do futuro e tantos medos que nos trazem insegurança emocional. Tem tanta coisa que pode nos trazer medo. E o medo realmente nos deixa sem segurança. Esse contexto do texto que nós lemos aqui no livro de Isaías não era tranquilizador, queridos irmãos. O povo de Israel estava passando uma luta muito difícil. Aliás, na época em que esse texto foi escrito, nós nem podemos falar em reino de Israel. Sabe por quê? O reino já estava dividido. O reino do norte, que é chamado de Israel, onde ficava a região de Samaria, que aparece tantas vezes, né? Quando Jesus esteve aqui nesta terra, no ministério dele. Então, o reino do norte, que é chamado Israel, havia sido dominado pelos assírios no ano 722 a.C. Só restava agora o reino do sul, chamado de Judá, onde Isaías exerceu o seu ministério profético. O reino da Assíria já havia até tentado também dominar Judá alguns anos antes, lá no tempo do rei Ezequias. Deus deu um livramento extraordinário ao seu povo, mas ainda pesava sobre os ombros do reino de Judá essa ameaça da invasão do Império Assírio. Seria algo assim, bem semelhante à tensão que existe ali entre Israel e a faixa de Gaza. A qualquer momento pode ali cair um foguete sobre a casa de um deles, pode explodir uma bomba, alguém pode levar um tiro, como aconteceu, né, esta semana. Em algumas regiões de Israel, as pessoas têm de 60 a 90 segundos para chegar a um abrigo antiaéreo. Isso tudo nós podemos chamar, sim, de insegurança. E nós, no nosso país, que a cada dia que você acompanha os noticiários, é mais corrupção, é mais notícias tristes, é mais notícias que nos trazem vergonha, né, de sermos brasileiros, porque um país tão rico e os nossos políticos que deveriam honrar o nosso país, porque foram escolhidos para isso, estão jogando cada dia mais o brasileiro na lama. É uma situação como esta, é em meio a tudo isso que nós estamos retratando, que Deus fala hoje, agora, ao meu e ao teu ouvido: não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão direita fiel. É o que está no versículo 10 que nós lemos. Mas então nós precisamos trazer essa realidade para as nossas vidas, né? Para os momentos que nos sentimos assim tão fragilizados, tão inseguros, com tanto medo, tão ansiosos, em circunstâncias que eu já vivi, que você também já viveu, ou quem sabe que você ainda está neste momento vivendo, as quais nos trazem insegurança e muito medo. Mas eu quero investir este pouco tempo que nós temos nesta noite
para meditarmos na resposta de Deus ao nosso medo, à nossa ansiedade, ao nosso clamor. Deus está nos dizendo hoje, agora, bem claramente, e em primeiro lugar, não temas. Por quê? Leiam para mim, todos juntos, esse primeiro item. Por que não devemos temer? Esse é o texto que nós lemos, agora o primeiro item, né, o primeiro tópico. Por que nós não devemos temer? Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Porque eu conheço as suas limitações. Por que você não deve temer? Porque eu não devo temer. Porque Deus realmente conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe as nossas limitações. Então voltemos para o versículo 14, parte A do versículo, que diz assim: não temas, ó verme de Jacó, povozinho de Israel, eu mesmo te ajudarei. Não temas, ó verme de Israel. Algumas traduções trazem ó bichinho de Jacó, nem vós, povozinho de Israel. Aqui, Deus está chamando o seu povo de bichinho de Jacó, de povozinho de Israel. Que essa palavra bichinho aqui, né, nessa versão que eu estou falando, ela foi um pouco mais abrandada na versão Almeida do século 21. Ela foi aliviada na sua tradução. Porque, na verdade, Deus está realmente dizendo, ó vermezinho de Jacó. Né? E se você for olhar lá no hebraico, tolat, significa isso mesmo, verme. Se você também fizer uma busca lá no Google, né, ou no dicionário hebraico-português, você vai ver que o significado dessa palavra não é bichinho de Jacó. É vermezinho, é verme mesmo. Mas por que Deus está chamando o seu povo de verme? Será que Deus estava bravo com o seu povo? Seus vermes, né? Será que é essa a impressão que nós temos? Deus chamaria mesmo o seu povo de verme? Deus chamou, aqui nesse texto, o povo judeu de verme. E também pode muito bem chamar eu e você de vermes. Por quê? Porque no texto da mensagem que Deus estava falando aqui, pela boca do profeta Isaías, né? Verme era um bichinho, Deus estava querendo dizer, o bichinho mais desamparado que existe na terra. Mais desprotegido, para o qual Deus podia comparar o seu povo. Vejamos, verme não é rápido, verme não é forte, verme não se sustenta. Por que não é rápido? Ele se arrasta. O vermezinho vai se arrastando. Por que ele não é forte? Veja, alguns insetos, eles têm ali a sua casquinha dura, né? Ou tem um ferrão, né? Outros têm lá o exoesqueleto, né? Alguns sempre têm alguma forma de defesa. Se a gente for pensar lá na lagarta de fogo, ninguém coloca a mão nela, porque senão vai queimar. Mas o verme, não. O verme, se você pisar nele, plaft, já era. Ele não tem nenhuma defesa, né? E ele também não se sustenta. Ou seja, ele não tem capacidade de produzir o seu próprio alimento. Ele sempre vai depender de outro ser vivo para se alimentar. Então, se nós pensarmos nessa linha de pensamento, pensarmos dessa forma, nós vamos entender que realmente nós podemos ser chamados por Deus e somente por Deus de vermes. Por quê? Porque quando nós olhamos para a nossa vida e nós olhamos para a grande onipotência de Deus, redundante, né? Onipotência já é todo poder. Quando nós olhamos para o poderio deste Deus, então é fácil nós entendermos que realmente somos comparados com vermes, porque nada somos. Eu e você, diante da grandiosidade do nosso Deus, nada somos. Tudo que temos
realmente vem dele, né? Deus provê o nosso sustento, é ele que nos dá nosso alimento, nosso pão de cada dia, é ele que nos abre porta de emprego, é ele que nos dá saúde ou restaura a nossa saúde, é ele que nos dá a dignidade de ganharmos o nosso pão de cada dia com honestidade, é ele que nos dá tudo. Mas o ponto principal, queridos irmãos, dessa comparação que Deus faz com o verme é a nossa fragilidade. Quer ver? Basta um pequeno vírus da gripe que já nos leva para a cama, né, irmã Ilma? Né, irmão Gerson, que esses dias estava bem gripado. Apenas um vírusinho, ele já nos derruba, já nos leva para a cama. Apenas um descuido e, de repente, um escorregão, a gente pode fraturar algum osso e ter que parar no centro cirúrgico para fazer uma cirurgia. Veja como somos frágeis, né? Agora, o que Deus quer nos dizer quando Ele nos chama de vermes, então, queridos irmãos? Ele está dizendo assim: eu conheço a tua fragilidade. Eu conheço todos os seus medos, eu conheço a sua ansiedade, esta ansiedade que toma conta da sua mente, do seu coração, quando você não consegue enxergar o que está por vir, o que está por acontecer. Como nós ficamos muitas vezes assustados com o que pode acontecer amanhã. Diz que o ser humano tem dificuldade para viver o presente. Ou ele vive em função do passado, né? Recordando aquilo que aconteceu e que poderia ter sido diferente, ou ele vive em função do futuro, pensando, meu Deus, o que vai acontecer? O que pode, né, vir à minha frente? Com o que eu vou me deparar? Porque realmente nós não enxergamos, né, nem um palmo à frente do nosso nariz. Nós não sabemos o que está diante de nós. E isso realmente nos causa muita ansiedade. Mas há um texto lá no livro de Hebreus que eu quero que você abra. Livro de Hebreus, no capítulo 4 e o versículo 15. O escritor nos diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Oh, que coisa maravilhosa! Nós hoje estudamos na manhã de escola dominical sobre a Trindade Divina. E nós novamente lembramos que o Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, veio a esta terra, se identificou conosco, como aqui o escritor disse, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Deus não conhece a fome, a sede, o abandono, a dor, o frio, só porque ele ouviu falar ou porque ele é um Deus onisciente. Deus conhece tudo o que nos acontece, porque um dia ele se fez homem, ele habitou entre nós. Jesus conhece tudo, não é algumas coisas, é tudo aquilo que eu e você passamos através de medos e ansiedades. Deus sabe o que está acontecendo comigo? Sabe. Jesus experimentou exatamente tudo o que nos acontece. Deus sabe perfeitamente o que é perder um amigo. Se nós olharmos lá em João, no capítulo 11, quando Lázaro morreu, ainda que depois ele o tenha ressuscitado, mas o texto bíblico, na verdade, é o menor versículo da Bíblia, né? Versículo 35 do capítulo 11 de João, o que diz? Que Jesus chorou. Por que ele chorou? Porque ele estava perdendo um amigo, ele estava sentindo a dor da separação, ele estava sentindo dor do luto, ele estava se compadecendo de Marta e Maria, que choravam, que pranteavam a perca do seu irmão. Jesus sabe exatamente o que está no teu coração. Jesus sabe exatamente o que está na tua mente. Jesus te compreende. Jesus te entende. Porque Ele veio e se identificou com você. Diz que uma criança entrou numa loja para comprar cachorrinho. E ela queria, porque queria um cachorrinho. E aí ele foi e escolheu justo um que
que o dono não queria vender. Ele disse: não, eu tenho outros, esse não. Porque era um cachorrinho que mancava, ele tinha a perninha quebrada, ele mancava. Mas o garoto insistiu e disse: não, eu quero este mesmo. Quando ele pega o cachorrinho e sai, o dono da loja entendeu o porquê da escolha. O garoto também manquejava. Você está entendendo? Jesus sabe exatamente a dor que está no teu coração, porque Ele se identifica conosco. Então, quando Deus nos chama de verme, Ele não está nos ofendendo, Ele está só nos lembrando que eu e você somos muito limitados, somos frágeis, que Ele conhece bem a nossa fragilidade, porque Ele sofreu na própria pele tudo o que eu e você sofremos, quando Ele escolheu se tornar homem através de Jesus Cristo. Portanto, querido irmão, querida irmã, querido jovem, quando você se sentir só, abandonado, ou até mesmo traído por alguém, quando você sentir medo, quando você estiver ansioso, seja qual for o motivo, lembre-se, Deus conhece exatamente o sentimento que te aborda, o sentimento que vai no seu coração, tudo o que está acontecendo com você. Além de ser onisciente, um dia Jesus passou exatamente por todas estas coisas. Por isso, por se identificar comigo e com você, por nos conhecer de forma experiencial, Jesus teve a experiência que eu e você temos, assim de forma tão íntima, Deus te diz mais uma vez: não temas, não precisa ter medo, Ele está com você, Ele conhece a sua fragilidade, Ele está ao teu lado, Ele te entende. Não fique pensando, porque você é frágil, porque você é limitado, que Deus não compreende você, que Deus às vezes se decepciona contigo e vai virar as costas para você. Não, pelo contrário, quando você se sente limitado, frágil, fracassado, é neste momento que Ele te estende a mão, porque Paulo diz, vivendo isso na sua própria vida: quando estou fraco, aí é que sou forte. É na nossa fraqueza que Deus realmente nos supre e diz: não temas. Mas em segundo lugar, não devemos temer. Por quê? Segundo ponto, por que não temas? Vamos ler juntos? Porque eu... Então, além de Deus dizer não temas, porque Ele conhece as nossas limitações, Ele também diz não temas, porque Ele vai nos ajudar. Você só vai ter a ajuda do Deus Todo-Poderoso ao teu lado. Olha que maravilha! Versículo 13, leiamos novamente. Lá em Isaías, eu virei a página aqui, não voltei. Isaías 41, versículo 13 e o 14, parte B. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te diz: não temas, eu te ajudarei. Agora a parte B. Diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor. E o teu Redentor é o Santo de Israel. Deus não só diz que conhece a minha e a tua limitação. Deus também diz, aqui neste mesmo versículo que Ele tinha chamado de vermes, Ele diz: eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor, o Santo de Israel. Você já parou para pensar nessa palavra Redentor? Se nós voltarmos lá em Números, no capítulo 35, versículo 19, você vai ver que esse termo Redentor era definindo uma pessoa que tinha a incumbência de ser o vingador de sangue, ou seja, aquele que poderia matar um homicida. Quem podia matar o homicida era chamado de Redentor. Redentor também, se nós buscarmos lá no livro de Ruth, nós vamos ver que era uma palavra usada para aquele que iria resgatar o prisioneiro por dívidas, ou aquele que deveria defender o direito da viúva. Essa palavra Redentor, ela é usada com esse sentido lá em Ruth 2 e 20. E Noemi disse à sua nora:
seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de mostrar benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi ainda lhe disse: esse homem é parente nosso, um dos nossos resgatadores. Nesse texto que nós estamos lendo aqui, Boaz então é apontado como sendo o resgatador dos direitos que Ruth tinha, da sua família, direitos hereditários, né? Que Ruth tinha através de quem? Da sua sogra Noemi. Então, quando esse termo aqui é aplicado nesse texto de Isaías 41:14, que Deus dizendo que é o Redentor, o Santo de Israel, Deus está dizendo dele mesmo. Deus está dizendo que ele é o protetor do oprimido, que ele é o libertador do seu povo. Quando Deus diz novamente aqui, não temas, sabe o que fica subentendido aqui? É que eu e você não devemos temer nenhuma das situações que nos aprisionam, que tiram a nossa alegria de viver. Por quê? Porque é o nosso Deus quem vai nos libertar e nos resgatar das garras do medo. Não tem tanta situação que a gente se sente aprisionado? Eu não sei qual é a prisão que você está se sentindo. Se é uma prisão física, se é uma prisão emocional, se é uma prisão mental, se é uma prisão espiritual, seja ela qual for, Deus te diz nesta noite que Ele é o teu libertador, que Ele vai tirar você da prisão, que Ele vai arrebentar estas garras que te aprisionam. Por isso não devemos temer. Porque Ele é o nosso Redentor, o nosso libertador. Então, quando Deus chama o seu povo de verme, Ele nos diz para nós compreendermos que somos limitados, sim, diante das adversidades. Mas quando Ele se autodenomina aqui de Redentor, Ele está dizendo para nós pararmos de ficar olhando para as nossas limitações. Afinal de contas, ficar dizendo que eu sou tão frágil, eu sou tão pequeno, eu sou tão indefeso, ficar aí só olhando para a sua limitação não vai ajudar muita coisa. Mas quando Ele diz para nós olharmos para Ele, é para que nós enxerguemos que temos um Deus todo-poderoso que está cuidando de nós. Que coisa maravilhosa você saber que você está sob os cuidados de Deus, que é Ele que te ajuda. Para que temer, irmãos? Com Deus não interessa onde estamos indo. Nós podemos estar como aqueles equilibristas, né? Que passam de um prédio para o outro, equilibrando num simples fiozinho, num cabo de aço. Mas eles passam tão tranquilo. Eu não sei por que vale você está passando. Eu não sei qual é o cabo de aço que você está atravessando. Você não é nenhum equilibrista, mas você tem o Deus Todo-Poderoso que te ajuda, que te sustenta, e que diz para você: não temas, porque eu te farei vitorioso. Aleluia, glória a Deus. Nós somos limitados, sim. Eu sou limitada, você é limitada, mas Deus está dizendo que para Ele não tem limites, que Ele é ilimitado. E aí, quando Deus fala dele, as coisas mudam de figura. E esse Deus é o nosso ajudador. Ele conhece a sua fragilidade, Ele sabe que isso pode trazer medo, mas por isso Ele te convida mais uma vez nesta noite a olhar para Ele, e Ele está te dizendo assim: você é frágil, mas eu te ajudo. Você é fraco, por isso eu sou o teu Redentor, eu sou o teu libertador. É esse Deus, queridos irmãos, que é todo poderoso, que nos convida a confiar nele, porque é Ele que vai nos ajudar em todos os momentos da nossa vida, mesmo aqueles mais difíceis, mesmo aqueles que parece que você está num beco sem saída. Você olha para um lado e não tem saída, olha para o outro, parece que você está como o povo de Israel, olha para frente e vê o mar vermelho, olha para trás, vê o exército de Faraó, de um lado montanhas, de outro lado montanhas, e agora o que fazer? Se entregue nas mãos deste Deus Todo-Poderoso, porque Ele vai abrir o mar e você vai passar. Por isso não temas, nós temos esse Deus que nos ajuda.
Mas, por fim, eu gostaria que nós pensássemos ainda, por que não devemos temer? Primeiro, então, está lá, porque eu conheço as suas limitações. Segundo, porque eu te ajudarei. Terceiro, vamos ler juntos? Porque... Versículo 10. Vamos ler novamente o versículo 10? Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Ele nos fortalece, no momento que nós estamos realmente fracos. Quando ele diz não tema, não te assuste, né? Eu sou o teu Deus, eu te fortaleço. Ele está realmente garantindo que nós não precisamos ter medo de nada. Esse ponto aqui nos chama bastante atenção, porque nós temos a oportunidade, não só de ser ajudados, mas de ser fortalecidos. Porque por mais que nós sentimos a ajuda de Deus, humanamente a circunstância da vida vai nos fazendo sentir, tem momentos que enfraquecidos. Tem momentos que parece que as forças vão se acabando. Tem momentos que parece que a gente não sabe mais onde vai conseguir força para continuar de pé. Mas é nesse momento que Deus nos dá a oportunidade de sermos fortalecidos por Ele, para que nós venhamos atravessar alguma dificuldade. Porque Deus não nos prometeu que nós viveríamos, quando o recebêssemos como Senhor e Salvador, viveríamos em bonança, em tranquilidade, em prosperidade, né? Tem gente que prega isso. Se você tem Deus, você tem tudo, você não pode ter problema, né? Isso não condiz com a palavra, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, ele nos ajuda, ele nos fortalece, nós também venceremos. Foi ele que nos prometeu. Então, nós passaremos por adversidades. Existem situações que não vai haver cura. Existem situações, sim, que Deus cura, porque Ele é o médico dos médicos. Ontem nós ouvimos um testemunho lindo aqui do Júnior, né? Que Deus fez um milagre na vida dele. 36 tumores, não é? E Jesus curou de câncer. Que coisa linda, que coisa maravilhosa esse Deus faz. E Ele tem todo o poder. Por quê? Porque hoje nós estudamos na escola dominical. Ele nos criou detalhe por detalhe. Foi Ele que criou todo esse mundo. Foi Ele que te formou no ventre materno. Cada detalhe do seu organismo que funciona perfeitamente. Ele pode sim repreender toda e qualquer enfermidade. Mas não é sempre que Ele quer fazer. Não é sempre. Por exemplo, eu fico até extasiada. Como pode João Batista, um homem que realmente abriu o caminho ali para o ministério de Jesus, um homem ousado, que pregava realmente ali o evangelho, pregava o arrependimento, né, para que o povo se arrependesse. E aí, por um capricho da filha, né, de Herodias lá, ela pede, né? O rei fala para ela: pede o que você quiser. E aí ela, ouvindo a sua mãe, pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Eu fico pensando, Deus não poderia ter livrado João Batista? Deus poderia ter feito alguma coisa para ele não ser decapitado. Mas Deus não permitiu. Realmente arrancaram a cabeça de João Batista e trouxeram a cabeça numa bandeja. João Batista está aguardando, como muitos, a ressurreição no último dia. Existem casos que Deus não interfere. Existem situações que nós teremos que enfrentar. Uma doença terminal na família. Às vezes nós teremos, né, um doente terminal, um ente querido, nós vamos orar por ele. Pedir a Deus que, se for de sua vontade, cure. Mas Deus não vai curar. Deus vai recolher. E aí, o que dizer para essa família enlutada? Eu mesma passei por isso. O meu pai, quando eu era criança, ele tinha uma úlcera e fez vários exames e aparecia lá aquela úlcera
enorme, teria que fazer cirurgia. E ele caiu aos pés do Senhor Jesus e orou e pediu, e Deus teve misericórdia. Quando ele fez o próximo exame, o médico ficou admirado. Estava a cicatriz certinho de uma cirurgia. Mas ele foi curado, foi a mão de Deus que curou. Isso quando eu era criança. Aí em 2010, quando meu pai estava com 64 anos, muitos irmãos conheceram meu pai, Moagimiro Pereira de Freitas, amava pregar em rádio, na praça pública, um homem de muita fé, muito temente a Deus, e com 64 anos de idade, de repente ele parou de falar. Quando a gente correu para os médicos, descobriu que ele estava com tumor cerebral, câncer, e teria que tirar, teria que fazer a cirurgia, não tinha outra opção. E quando nós, então, acompanhei o meu pai no hospital, ali internado, hospitalizado, aí então a medicação murchou aquele tumor e ele voltou a conversar comigo e ele dizia: filha, Deus já me curou uma vez, Ele vai me curar novamente, você vai ver, o próximo exame não vai dar nada, que cirurgia, coisa nenhuma, Deus vai operar esse milagre novamente na minha vida. Mas Deus dizia ao meu coração: ministra a ele que eu não vou curar, eu vou recolhê-lo. Isso para uma filha dizer ao pai foi algo realmente, uma tarefa muito difícil que Deus me deu. Mas Deus me deu graça, Deus foi me sustentando. E o meu pai então passou por aquela cirurgia. 1% de chance de sair com vida. Ele saiu sem estar até no respirador, abriu a cabeça ao meio, saiu sem nem respirador, saiu respirando normalmente, passou os dias ali de observação, voltou para casa, animado, queria fazer fisioterapia, disse que ia ficar bem, mas em menos de um mês, Jesus recolheu. Nesses momentos, é muito difícil nós entendermos o não temas de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que nesse momento, quando nós sentimos as nossas forças se esvaírem, o Senhor injeta em nós o seu poder e nos restaura, e nos fortalece, e nos sustenta. Como diz o versículo, eu me senti literalmente sustentada com as mãos deste Deus. Deus é maravilhoso, queridos irmãos. Mesmo que nós venhamos nos sentir muito fragilizados, é Ele que renova as nossas forças. Nesse texto que nós lemos aqui em Isaías, Deus está transmitindo a sua mensagem ao seu povo. Por 3 vezes, não temas, não temas, não temas. Mas quantas dessas pessoas aqui que ouviram o profeta Isaías anunciando a mensagem de Deus acabaram indo para o cativeiro? Lá na Babilônia, mais tarde, a grande maioria deles morreu sem voltar para Jerusalém. O próprio profeta Isaías foi uma dessas pessoas. Ele precisou ser fortalecido por Deus para suportar tamanha provação. Sabe o que a tradição judaica diz? Que ele foi morto pelo perverso rei de Judá, chamado Manassés, que era filho do rei Ezequias. Talvez seria uma referência a ele, que o autor lá da carta aos Hebreus, ao falar sobre os heróis da fé, disse lá no capítulo 11, do versículo 37, que uns foram cerrados ao meio. A tradição judaica acredita que Isaías, ao fugir da perseguição do rei Manassés, se escondeu dentro de um tronco oco de uma árvore, e o rei pediu que cerrassem a árvore ao meio com Isaías lá dentro. Veja que há casos em que somente Deus pode realmente nos fortalecer para continuarmos vivos. Sabe, queridos, ao pensar sobre isso, sobre tantos casos em que a provação parece que dura a vida inteira das pessoas aqui na terra, eu me recordei de uma história, a história de um homem que perdeu uma perna durante a Segunda Guerra, devido a uma perseguição nazista. A história diz que este homem estava orando silenciosamente e um ateu se aproximou dele. E ao vê-lo orando, não se conteve e quis realmente dar um cutucão neste homem, né?
E aí ele disse assim: você está orando para Deus devolver tua perna? Aquele homem abriu os olhos, olhou olho no olho daquele ateu e ele disse: não, eu não estou orando para Deus me devolver a minha perna. Eu estou orando para Deus me ensinar a viver sem ela. Profundo, não é? Há muitas situações, queridos irmãos, que nós devemos aprender a orar assim, como este homem, que nós precisamos realmente pedir: Senhor, me dá sabedoria para que eu entenda o que é que em mim precisa ser mudado. Porque para Deus, meus irmãos, muitas vezes as dificuldades não vão mudar. Não é todas as situações que Deus interfere. Não é todas as dificuldades que Deus muda. Veja que Paulo tinha um espinho na carne. E Deus, ele orou 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho na carne. E Deus tirou? Deus disse apenas: a minha graça te basta. Tem situações na nossa vida que Deus não muda. E nós temos que aprender a conviver naquela situação. Então, quando Deus não muda a situação, o que precisa ser mudado é o nosso coração em relação àquilo. Você pode dizer nesse momento: mas eu quero uma resposta. Eu preciso ouvir Deus me falando. Eu preciso entender por que isso aconteceu. Por que aquele acidente? Por que aquela enfermidade que levou o meu ente querido? Por que isso? Por que aquilo? Há uma coisa, queridos irmãos, que eu preciso relembrar a todos vocês: que existem coisas que estão ocultas ao nosso conhecimento. Só Deus conhece. E muitas vezes nós não vamos entender. Nesta vida, não. Tem coisas que estão ocultas aos nossos olhos. Em Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que obedeçamos a todas as palavras desta lei. Aquilo que nós não compreendemos, nós simplesmente devemos lançar sobre ele. Não devemos ficar buscando respostas, porque Deus não tem obrigação nenhuma de nos dar respostas. Ele já nos ajuda, Ele já nos fortalece. Ele diz a todo dia: não temas, isso nos basta. É ter o Deus Todo-Poderoso conosco. Você pode continuar perguntando: por que isso está acontecendo com meu filho? Não sei. Por que essa situação terrível demora tanto para acabar? Não sei. Quando Deus vai me responder? Não sei. As coisas ocultas pertencem a Deus, mas Deus escolheu, queridos irmãos, se revelar em Cristo Jesus. E Jesus nos diz lá em Mateus 11, 28 e 29: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, quando você estiver sobrecarregado, quando você estiver se sentindo muito cansada, quando você estiver com muitas dúvidas, com muitas aflições, com seu medo, com sua ansiedade, quando você não aguentar mais carregar este peso psicológico, não aguentar mais carregar este peso emocional, não aguentar mais carregar este peso espiritual, Jesus te convida a ir até Ele. E aí você vai encontrar descanso para sua alma. Mesmo quando a situação não muda, Deus pode mudar o nosso coração e a nossa mente para atravessarmos essas dificuldades com a nossa alma descansada. Vamos nos colocar de pé neste momento. Por todas essas razões, queridos irmãos, Deus te diz nesta noite: não temas, não temas, não temas.
Em nome de Jesus, eu quero convidar você, que o Espírito Santo ministrou ao teu coração, e que você está enfrentando momentos de medo, momentos de ansiedade, momentos de frustração, e você necessita do cuidado de Deus para algo que tem tirado a sua paz, que tem afligido a sua alma. Eu te convido para vir aqui à frente, entregando tudo isso diante deste Deus que te diz: não temas, nós vamos orar juntos e Ele vai te ajudar, Ele vai te dar uma estratégia, Ele vai te dar uma saída, Ele vai te fortalecer, Ele vai restaurar a tua alegria, Ele vai trazer paz ao teu coração. Eu não sei, mas Deus sabe como está a sua alma, como está a sua mente. Não tema o apelo do Espírito Santo. Se Ele falou com você, venha lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. Se você está cansado, se você está cansada com este problema, com esta dificuldade, se isso está trazendo peso aos teus ombros, se isso está te sobrecarregando, Deus te diz nesta noite: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Sabe, nós precisamos aqui fazer aquilo que nós fazemos quando o médico nos receita uma injeção. Se nós comprarmos aquela injeção e passarmos pela farmácia e só olharmos para a injeção e voltarmos embora, isso não terá efeito. Nós temos que deixar alguém aplicar aquela injeção para aquele medicamento fazer efeito na nossa vida. Deixe o Espírito Santo injetar em você esta palavra. Não adianta você ouvir e não praticar. Simplesmente se lance aos pés do Senhor Jesus. Não temas, não temas, não temas. Não há por que temer o futuro. Jesus te ajuda, Jesus te fortalece, Jesus te concede vitória. Nós devemos reconhecer sim que somos fracos, mas que temos um Deus todo-poderoso que nos resgata das nossas aflições, que nos fortalece para atravessar as nossas aflições com a nossa alma descansada, sabendo que Ele é que tem o controle das nossas vidas nas suas mãos. É o momento de clamarmos juntos e também agradecermos ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem nos feito. Oremos ao Senhor neste momento. Querido e amado Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque o Senhor é tão lindo, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é todo poderoso, e nós aceitamos e reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa limitação, a nossa pequenez, mas nós também tomamos posse desta palavra e nós não queremos temer, porque o Senhor é aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele que nos sustenta, é o Senhor que nos concede vitória. Eu oro em nome de Jesus agora por estas vidas que estão aqui. O Senhor conhece a mente, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a história de vida, o Senhor conhece o passado e o presente, e está nas suas mãos também o futuro. Retira todo medo, retira toda ansiedade, retira toda angústia, retira toda falta de paz. Opera o teu milagre agora na vida dos teus servos, Senhor, para que eles realmente tenham esta força que vem de ti, para não temer tudo que venha nos afligir, porque as lutas continuarão, mas é o Senhor que continuará conosco, nos concedendo vitória. Que a todos que nos ouviram nesta noite sejam fortalecidos com esta palavra, e que nós venhamos realmente colocá-la em prática, tendo esta fé para não temer as adversidades, porque o Senhor está conosco. Tome posse da tua vitória, meu irmão. Creia somente e Deus te atenderá e completará o milagre na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você recebe essa palavra, diga graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos muito felizes por ouvir a palavra de Deus mais uma vez dizer: não temas.
Não temas. Ele diz isso porque sabe que nós somos limitados. Ele diz isso porque ele sabe que ele é o nosso ajudador. Ele diz isso porque nós somos fracos, dependente da sua graça. Eu me lembro que quando assumi a primeira congregação, uma reunião aconteceu, assim, recebido vindo do pastor Macedo. Foi a congregação do Quebec. Um ano se passou e um pastor que estava na reunião falou assim: olha, eu, rapaz, não acreditava que você ia ficar nem um ano naquela igreja. Eu fiquei 7. Tem muita gente que não acredita na gente, mas é bom, é interessante, porque nós acreditamos em Deus. Aleluia. Deus nos abençoa, irmãos, porque Ele nos fortalece. A bênção do Senhor é que enriquece. Nós temos um casamento de 27 anos, já vão para isso. Eu não imaginava que um dia eu chegaria a ter 27 anos de casado. E podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pastor, já vão para mais de 20 anos, e eu tenho certeza que assim como o pastor Pedro, não é, pastor Pedro? O Senhor sustentou ele, está sustentando até agora, Ele também vai sustentar a tua vida e a minha vida. Não temas. E eu lembro então, queridos, que quando assumi o ministério, minha esposa cantou um hino. No primeiro aniversário, e foi um hino da Shirley Carvalhais que diz assim: estou contigo, ó meu filho. Lembra que você cantou isso? Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandono meu amparo. Eu sou Deus. Agora eu perdi errado. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Ela cantava assim, olha: se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guardar. Pelos temores abatido e pelas setas ferido, eu tão meigo com carinho lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares
nos espinhos eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Vamos ficar de pé? Não temas. Aleluia! Pode passar pelas águas, eu passarei contigo. Pode passar pelo fogo, não vai te queimar. Você é pequeno, é um vermezinho, limitado. Mas ele diz: eu não te deixo, ó meu filho. Por onde tu passares, eu passarei. Quando minha mulher cantou esse hino no primeiro ano, eu falei assim: eu vou com essa mulher. E até aqui nós estamos juntos com a graça de Deus, né? Não temas. Sempre ela falou isso para mim: não temas, Deus vai nos ajudar. E até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode dizer: até aqui me ajudou o Senhor? Então não tema, querido, Ele vai te amparar. As dificuldades vêm, são próprias da nossa época, do mundo, mas Ele te toma pela mão e te diz: eu te guardo, eu te amparo. Se você recebe a bênção de Deus sobre a sua vida nessa noite, diga graças a Deus. E se Deus é por nós, se Ele não poupou o seu próprio Filho, como também com Ele não nos dará todas as coisas? Nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nada, nada, nada. Aleluia. Com Cristo somos mais que vencedor, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então vamos render ações de graças, né? Vou convidar aqui o evangelista Antônio para agradecer por esse culto e o pastor Pedro nos ministrando a bênção apostólica. Aqui está avisando, irmãos, que após o culto, os jovens estão lá no fundo atendendo no nosso salão, oferecendo crepe suíço, mais refrigerante por R$4. Pode ir que dá um crepe bom. Senhor Deus, nosso Pai, te adoramos e glorificamos a Ti, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, tem nos sustentado, Senhor Deus, na Tua presença. Por isso nós te adoramos. Meu Deus, esse culto glorioso, o qual o Senhor tem falado aos nossos corações nessa noite, Senhor, tem nos alegrado, tem nos fortalecido, nós te louvamos. Deus, quando vamos retornar, meu Deus, para os nossos lares, queremos, Senhor Deus, a Tua companhia, a Tua mão, a Tua ajuda sobre nós, Pai. Guarda-nos, ó Deus, de todos os males. Mais uma semana, se o Senhor nos permitir, que está sobre as nossas frentes. Aonde estão os Teus filhos, meu Deus? Cada um, meu Deus, no seu local de trabalho, no seu ambiente. Deus querido, estende a Tua mão livre e guarde e protege todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e sempre. Digamos juntos: amém. Deus vos abençoe, vos dê uma boa semana.